Ô Pedrosa, destaque para você foi o goleiro? Foi o coletivo, principalmente. Eu acho que o coletivo, de forma geral, o Vasco não fez um jogo maravilhoso, mas o Vasco fez um jogo gigante, como foi também a vitória do Vasco. Ah, Pedrosa, só ganhou do Flamengo no Maracanã, desculpa. Eu não estou aqui comemorando só a vitória contra o Flamengo no Maracanã. Eu estou comemorando aqui a consolidação de um trabalho que vem acontecendo em relação ao Maurício Barbieri. O Vasco não jogou assim contra o Flamengo por acaso. O Vasco já tinha jogado assim contra o Fluminense, apesar de ter perdido. O Vasco jogou assim contra o Botafogo e jogou assim contra o Flamengo, além dos times pequenos onde o Vasco dominou. Ontem foi uma outra forma de jogar, porque a gente está falando aqui do atual campeão da Libertadores, um time extremamente qualificado. Então, naturalmente, a postura do Vasco também vai mudar. Foi uma postura de quê? Foi? De muita pressão quando não tinha a bola. Quando estava com a bola, eram ligações rápidas pelas pontas, acionando o Pedro Raul. Repito, não foi um jogo maravilhoso. O Vasco sofreu, mas é natural também. Clássico não se joga. Clássico se ganha. E o Vasco ganhou o Clássico ontem, por quê? Porque teve um goleiro que estava num dia inspiradíssimo. Parabéns ao Léo Jardim, que eu já critiquei aqui, que fez uma partida maravilhosa, foi decisivo pro resultado. Parabéns ao Piton, extremamente consciente. Que jogo desse moleque, que não fez uma partida ofensivamente tão boa, mas defensivamente ele foi perfeito, e só 22 anos. É um garoto muito novo que o Vasco contratou. A dupla de zaga, Miranda, coitado, teve que sair no momento que estava jogando muito também. Capasso entrou bem, né? Capasso entrou muito bem. E aí eu já vou dar uma informação aqui. O Miranda teve uma entorse e ele teve um estiramento em 2 ligamentos do tornozelo. Não é algo tão grave, é algo que vai ser tratado com fisioterapia normal, mas ele deve ficar aí um tempinho fora. Não gosto de dar previsão nesse momento porque não tem essa informação, e o Capasso deve naturalmente ser o titular. Capasso que entrou dando um tá ligado no Gabigol, você reparou isso na hora? O zagueiro... Ele entra, ele é substituído, ele entra na substituição, ele entra e ele já dá um toque. Você viu isso? Para elogiar o Vasco, sabe o que aconteceu ontem após a partida? Um dirigente do Flamengo, que não é do departamento de futebol, de uma outra ala da diretoria, veio e falou assim: Vene, eu acho que tem um ponto que você precisa dizer aí no seu programa, nos seus vídeos. O Vasco contratou super bem. O departamento de futebol do Vasco foi super bem. E o do Flamengo não. A diferença é essa. E, de fato, se a gente for analisar, o Vasco tirou o jogador do Atlético Mineiro, que é o Jair, que hoje é titular, tirou o jogador do São Paulo, que é o Léo, que hoje é titular. Então, o Vasco precisa ser elogiado, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Com certeza, sem dúvida alguma. O Josh, quando veio aqui, fez aquela declaração de que seria o último clássico com a distância tão grande. Foi verdade. Dentro de campo, não vou nem falar financeiramente, porque o Flamengo ainda está muito acima do Vasco, mas dentro de campo o Vasco competiu. E aí vou lá no Pumita, golaço, não tinha feito um bom primeiro tempo, mas fez um golaço no segundo e é jogador grande, compete, tá calmo, tá tranquilo. O time do Vasco tem qualidade, cara, é o que eu falo. O Jair fez um grande jogo? Não, é discreto, mas é um jogador grande. O Andrei, sem ritmo de jogo, não estava tão bem na partida. Nos últimos 15 minutos de jogo, que ele foi até para a posição do Rodrigo, que para mim, em campo, dentro de campo, foi o melhor jogador do Vasco. O Andrei foi para a posição do Rodrigo, ele botou o jogo no bolso, desarmou, saiu com tranquilidade, jogou muito. Depois o Marlon entrou. Inclusive, um ponto que a gente pode comentar aqui, o Ayrton Lucas, na minha visão, deveria ter sido expulso porque não é dupla punição. O Ayrton Lucas não disputa a bola. Quando ele disputa a bola e faz o pênalti, aí você pode marcar só o pênalti. Quando ele não disputa a bola, que foi o caso que ele puxou o Marlon e impediu o Marlon de fazer o gol, ele deveria ter sido expulso. Mas, durante o jogo, depois o Pedro Raul bateu o pênalti. Pedro Raul estava fazendo um belíssimo jogo mesmo, sendo importante, fazendo pivô, conseguindo comparecer, dando trabalho para a defesa do Flamengo, conseguindo também na marcação lá na frente do ataque, pressionando a defesa do Flamengo. Agora, ele não pode ser o batedor oficial do Vasco da Gama. E tá tudo bem, porque o Cano também não pode ser, e é o maior goleador aí que a gente tem no Carioca. E eu não tô nem aqui descredibilizando o Pedro Raul, não. Mas a questão é, sim, ele já perdeu 2 pênaltis em 2 meses de temporada com o Vasco da Gama. O Vasco tem que ter outro batedor. Não, e é porque o negócio andou bem aqui. Exato. Mas se toma um empate, ninguém ia esquecer aquele pênalti. Vamos escutar o Vitor Pereira? E outra coisa, sobre o lance do Ayrton Lucas, ele teve que corrigir um erro do Davi Luiz. Isso precisa ser justo. Porque eu vi muita gente criticando e xingando o Ayrton Lucas, que fez até uma boa partida, mas ele, entre aspas, não teve culpa. Quem teve culpa no lance todo, se a gente for fazer uma análise, foi o Davi Luiz, que errou na marcação. Muito bem. Vocês falam de como o Vasco contratou bem. Aí a pergunta que eu faço é: mas o Flamengo não tem boas peças? Tem. Mas o Vasco tem um treinador que já conseguiu mostrar uma evolução dentro de uma competição. Tem uma diferença também. São 2 treinadores que chegaram voltou agora. A trabalhar? Janeiro, começo de janeiro. Não, começo de dezembro, não? Dia 12, dia 19?
A comissão técnica se reuniu. Sim, exatamente. E aí depois o Vasco começou a trabalhar. Não tinha nem time Que direito, dia né? o Flamengo voltou? Dia 2 de janeiro. A diferença também tá aí, né? Planejamento. Tem um trecho da coletiva do técnico do Flamengo, Vitor Pereira, depois dessa derrota pro Vasco. Ele diz que o time tá no caminho certo. Vamos escutar. O sentimento da equipa neste momento é aquele sentimento de que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo em termos de trabalho. Estão a faltar os resultados, estão a faltar os golos a aparecerem, e essa tranquilidade que os golos também nos dão. Eu tenho uma frase para isso aí. Ah, é? Quando você não sabe que caminho tá, qualquer caminho serve. É o Vitor Pereira. É o Flamengo no momento. Não sabe que caminho tá, então qualquer caminho serve. Ele dizer que o time está melhorando, que o trabalho está sendo bem feito, para mim é falta de respeito. É esse discurso que eu não gosto do Vitor Pereira. Eu acho que ele tinha que ter uma postura mais firme. Falar, ó, meu time não jogou bem. Tudo bem, o primeiro tempo foi até um bom primeiro tempo do Flamengo. Só que o jogo tem 90 minutos. Não adianta você fazer um primeiro tempo bom, como foi contra o Del Valle, e o segundo tempo ser uma tragédia. E você perdeu o jogo. É esse discurso que eu sou contra o Vitor Pereira. Que eu acho que ele tem que melhorar. Ele tem que ser mais firme. Ele tem que dizer a verdade. Meu time não jogou bem. A gente fez uma partida ruim. Mas lá no Corinthians, quando ele foi firme algumas vezes, ele mirou alguém. Não estou dizendo que ele tem que mirar alguém. Eu também não, Só mas não eu tô dizendo que ele tem também uma personalidade que tem essa característica. A gente vê alguns jogadores do Corinthians, você vê que não gostam do Vitor, né? Não, eu tive a oportunidade de assistir algumas entrevistas de alguns jogadores aí, bola da vez, da ESPN. Eu vejo a entrevista e falo, cara, o Vitor Pereira, faltou um pouquinho de pesquisa da diretoria do Flamengo para saber como é o Vitor Pereira no dia a dia. Porque todos os jogadores criticam o Vitor Pereira. O meu ponto é o seguinte, não adianta ele chegar na entrevista coletiva e tentar fazer o torcedor de bobo. Dizer que o trabalho está sendo bem feito, que está no caminho certo, que não está. E não faz, Se né? tivesse no caminho certo, não estaria essa crise toda. O torcedor não cai. Hoje. Agora, ô Pedrosa, o Maurício Barbieri, treinador do Vasco, elogiou a atuação da equipe depois da vitória aí no Clássico. Cadê o Barbieri? Eu sei que o torcedor queria muito a vitória no Clássico, porque ela não vinha, acho que há 10 jogos, se eu não me engano. Então, a gente entrou com esse desejo grande de fazer isso. A gente tinha que buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada como é a equipe do Flamengo sempre é um desafio. E eu acho que a gente se comportou muito bem, acho que a gente fez um grande jogo. Muito bem, a gente viu a sonora dos dois treinadores que vivem situações diferentes, né? O Vitor Pereira é muito cobrado, natural, perdeu o título já. O Gabigol falou, mas se a gente está disputando títulos é porque a gente ganhou títulos para estar até aqui. Beleza, mas a torcida quer sempre mais, é natural de qualquer clube. E do outro lado, o Barbieri menos pressionado, pelo contrário, mostrando evolução com o Vasco na temporada. Olhando as duas equipes, ô Pedrosa, você conseguiu entender taticamente a diferença dos dois treinadores nesse momento, não na sua carreira, nesse momento? São dois trabalhos novos, correto? Correto. O do Vasco, inclusive, com jogadores que chegaram e nunca tinham jogado junto. Do Flamengo, eles já jogam junto há um tempo, pelo menos a base desse time. O que eu pude ver da equipe do Flamengo é um time extremamente nervoso dentro de campo. E por que é nervoso? Não é nervoso de se tremer, não. É nervoso porque não sabe o que fazer. Porque não tem uma jogada trabalhada e trabalha na intuição. Qual é a jogada que eu mais vi o Flamengo fazer? Joga na ponta, corta para o meio, bola na área. Joga na ponta, essa é a jogada do desespero. Eu falei isso com 59 cruzamentos no Del Valle. O tempo inteiro com o Del Valle e fez isso com o Vasco também. Você acha que o Maurício Barbieri não estudou o Flamengo? Você acha que o Maurício Barbieri não assiste os jogos do Flamengo? Mas com certeza ele assiste. Então o Vasco detectou isso, em algum momento até baixou as linhas, deixou o Flamengo continuar fazendo esse bombardeio dentro da área. Poderia ter tomado gol? Poderia ter tomado gol. Mas foi uma estratégia e os jogadores, e aí eu vou falar novamente do coletivo, suportaram muito bem. Não só a linha defensiva, também como os jogadores do Vasco. A diferença do trabalho para o Vitor Pereira, para o Maurício Barbieri eu vejo que o Barbieri já conhece o elenco do Vasco de uma forma 80%, 90%. Ele sabe quem ele tem na mão e ele sabe o que faz dentro de campo. O Vasco tem uma cara. E, além disso, o treinador conhece as peças. Quando o Vasco estava caindo de rendimento logo após o gol, o Vasco foi mal, caiu de rendimento, ele fez o quê? Mexeu no time. Colocou o Marlon, que entrou muito bem. Esse moleque joga muita bola. Ele vai ser jogador de futebol grande, joga muita bola. Ele colocou o Marlon, o Figueiredo, o Nenê, né? Não sente pressão. E oxigenou o time do Vasco. O Flamengo não. O Everton Cebolinha e o Matheus Gonçalves. E o que eu sinto é, filhos, faz o que vocês quiserem.
tenta fazer alguma coisa Se aí. a gente for analisar o gol do Vasco no chute, óbvio que foi um chute perfeito, tá? E, enfim, o Mita pode acertar 1 a cada 10 chutes desse. Mas se a gente for analisar, quem tinha que marcar é o Everton Cebolinha. Mas é errado você colocar o Everton Cebolinha para fazer a ala esquerda. Esse é o ponto. E o time do Flamengo, ele até começa bem, mas depois que o adversário entende o jogo do Flamengo, o Flamengo fica preso, engessado, não tem uma variação tática. E é isso que o Vitor Pereira precisa melhorar. Agora, ele vai conseguir melhorar de ontem, domingo, para quarta-feira, para pegar o Fluminense? É claro que não. Hoje é o famoso regenerativo, amanhã treina ali um treino leve para não lesionar ninguém, e quarta já tem jogo. Esse é o ponto. E aí vai ser. E aí vai jogar na base de, como diz o Pedrosa, na inspiração, na transpiração, na intuição. Se o Arrascaeta tiver numa noite feliz, e ele estava no primeiro tempo, eu até brinquei na hora do jogo, falei, opa, o Arrascaeta voltou. Só que ele me enganou, porque no segundo tempo ele voltou a cair de rendimento novamente. Caiu por quê? Porque ele está correndo errado. Ele até deu uma entrevista recente aí, falando que ele é um dos que mais corre, o GPS mostra isso. Inclusive, outros jogadores não gostaram dessa entrevista. Mas ele é um dos mais corre por quê? Se dentro de campo ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Então ele está correndo errado. E quando ele corre errado, ele cansa mais. Claro. E, consequentemente... E o último ponto sobre o Flamengo, e até foi o que eu falei, o Independente Del Valle é um time extremamente organizado que conseguiu suportar o Flamengo, mas não ofereceu nenhum perigo. O Vasco não é esse time. O Vasco botou 2 bolas na trave do Flamengo, teve um pênalti perdido, fez o gol, teve diversas chances de conseguir machucar o Flamengo. E machucou. Então, esse time do Flamengo que começou bem o primeiro tempo, no segundo caiu de rendimento, virou na base da intuição, o nervosismo tomou conta e o Vasco puniu e conseguiu suportar, porque é um time, repito, coletivamente, muito mais pronto do que o Flamengo. Eu sinto jogadores, assim, sabe, desmotivados. Eu não consigo mais enxergar nos atletas aquele sangue, aquela vontade de vencer o tempo todo. Não consigo. O Davi Luiz, para mim, é um bom exemplo. A palavra que eu uso? Desgostosos.